podcast ao vivo, hoje conversando com o Hilton, do Paro Diário. Daqui a pouco ele está chegando para a gente começar a nossa conversa, que vai ser muito bacana. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu acho. Vocês estão me ouvindo bem? Hilton já entrou, já vou chamar ele aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Só fazem um sinalzinho de positivo. A gente já vai começar. Olá, Didi. Oi, tudo bom? Boa Que noite. prazer receber você aqui. Boa noite. Fala, né? Muito bom, muito bom. E aí, muito frio em Belo Horizonte? Ô, Didi, pelo contrário, né? Tá um clima muito louco. Hoje, especificamente, foi muito quente. Nos últimos dias, fez um friozinho, mas assim, na média, tá um clima bastante quente. Finalzinho de Que ano bom, agora. né? Que bom. Aqui tá geladinho. Tudo bem, tá bom também. Então, primeira pergunta que eu queria te fazer, Hilton. Eu sempre te chamei de Hilton, mas eu já ouvi pessoas te chamando de Hilton. E eu nunca perguntei para você qual é a forma certa. Meu nome é Hilton. Na verdade, eu tenho dois nomes, né? Meu nome é Hilton Bruno. Lá na minha família somos 5 irmãos. Todo mundo tem 2 nomes, né? Que é prova de pais bastante criativos. Então eu estou te chamando errado. Vou corrigir, vou aprender a forma correta. Mas verdade, Bruno agora tem o Bruninho, né? Você não é mais... Exatamente. Eu sempre que fala Bruno agora, eu já entendo que não é mais comigo. Mas é estranho porque assim, dentro da minha família eu sempre fui o Bruno. E já entre alguns amigos que cresceram comigo, eu era o Bruno também. Quando eu mudei para Belo Horizonte, comecei na faculdade, me chamavam por apelido, nem era meu nome. Aí depois no trabalho virou Hilton, na capoeira virou apelido de capoeira. E foi assim, hoje eu respondo por uns 4 ou 5 nomes. Eu entendo, porque o meu nome, como a maioria não entende, eu respondo por vários nomes também. Mas é um prazer. Quando eu fazia estágio, meu chefe me chamava de Coisinha, às vezes, quando ele esquecia o meu nome. Ele falou, ô Coisinha, vem cá. Ai, que beleza. Faz parte. Faz parte. Vida de estagiário é assim mesmo. Tem que aguentar de tudo, Sim, né? faz parte. Mas é um prazer receber você aqui. A gente já se conhece há tanto tempo, né? A gente conversa há tanto tempo, mas nunca teve esse prazer, essa oportunidade de estar aqui conversando ao vivo, porque é muito legal. Já vão uns 4, 5 anos já que a gente se conhece, né? Desde que eu conheci a Palio, acho que eu te conheço, né? Do antigo Dieta Palio. Estávamos lá no começo, né? Lá no comecinho. Acho que quando eu entrei, que tinham 100 pessoas, você já era uma dessas 100, né? Acredito eu. Sim, era pouquinha gente mesmo, né? Assim, a cena no Brasil, ela começou a ganhar momento, né? Ganhar força mesmo, foi no final de 2013. Na verdade, mais para meados de 2014. Acho que sim. Acelerou mesmo. E aí agora, assim, na verdade, eu fiquei acho que a gente tinha até comentado isso em off, né? Eu fiquei um pouco assustado quando eu comecei a frequentar agora eventos, né? Tipo as feiras que estão acontecendo. E de repente apareceu um mundo. Agora todo mundo produz coisas low carb, paleo, né? E famoso, né? Na minha época não tinha isso. Realmente não tinha. A gente tinha que fazer tudo. Até outro dia não tinha. Exatamente. Do ano passado para cá que veio esse boom, né? Eu lembro que quando eu comecei a gente tinha que matar o boi a gente mesmo. Não tinha nada, nem a soja existia. Quase isso, né? Quase isso. Então, e como a gente já está nisso há muito tempo, e eu lembro bem dessa época quando você, num comentário, numa postagem, falou, eu vou abrir um blog para falar desse assunto, né? Então, você já tem uma riqueza de experiências, né? Você estudou bastante, você foi o primeiro a começar a traduzir textos, e
acho que até abriu o blog para traduzir textos, não foi isso? Na verdade foi exatamente isso, né? Porque assim, o meu primeiro contato com dieta paleo e low carb foi em 2010. Né? Um amigo meu me mandou um e-mail e tinha um link para um texto do Arthur Devani, né? Que é um dos papas do assunto aí. Eu li aquele negócio, achei bacana, mas nunca dei muita ligança. Né? Então, assim, nessa época eu já estava meio acima do peso e tentei me cuidar, né? Fazendo o que todo mundo sempre faz no começo, né? Que é comer menos e malhar mais. Obviamente não deu certo. Né? E lá quando foi em 2013, eu resgatei aquele e-mail e falei, pô, vamos dar uma chance para esse negócio. A minha formação inicial é em ciência exata, né? Sou formado em computação. Eu falei, pô, vamos fazer o que todo cientista deveria fazer, né? Testa e vê se funciona. Se não funcionar, você joga fora. Se funcionar, você mantém. Então eu fiz meus exames de sangue e comecei a praticar. E a primeira reação, né, tanto dos amigos quanto da família, foi, cara, você tá louco. Você vai morrer, suas veias vão entupir, seu coração vai explodir, seu cachorro vai fugir, seu carro vai furar o pneu. Né, o de sempre. O medo todo. E a solução que eu encontrei na época foi exatamente essa. Como eu tinha pouquíssimo material em português, né? Assim, os meus primeiros contatos foi tudo com material gringo, né? Eu seguia muito o Mark Sisson, seguia o Chris Kresser, o Chris Gunners, o André Zinfeld, né? E comecei a traduzir textos deles, que era para apaziguar um pouco a minha família, né? O pessoal entender que eu não ia morrer por fazer aquilo. O motivador foi a família, então. Eu sabia desse detalhe. A minha mãe e minhas irmãs tinham certeza que eu ia morrer de algum jeito, né? Uma morte horrenda. E aí, por conta disso, comecei a traduzir depois, que eu já devia ter uns 6, 7 meses, que eu já estava nessa pegada aí com a dieta forte, eu fui conhecer o blog do Souto. Né? E eu comecei a conversar com o Souto e ele falou, cara, me ajuda a traduzir isso aqui. Me passou um monte de coisa e a partir daí que o blog engrenou mesmo. Então, assim... Acho que foi isso, o blog do Souto de Arte ele começou em 2013 também, né? Mais no comecinho do ano. O Paleo Diário começou em setembro de 2013, né? Então completou 5 anos agora, né? Já é uma criança. Né? Então estamos na lida até hoje, né? Assim, hoje em dia eu não estou mais tendo não estou conseguindo mais traduzir com a velocidade que eu gostaria. Né? Quem acompanhava o Paleo Diário no início via que saíam 2, 3 artigos por dia. Era uma máquina de traduzir. Teve uma época que você tem uma equipe, né? Você montou uma equipe de tradução. Ela chegou a ter 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Então a gente conseguia traduzir artigos grandes muito rápido. Saía coisa nova. Eu lembro quando saiu aquela reportagem da revista Time, falando que a guerra à gordura estava encerrada, né? O Souto mandou e falou, eu traduz aí. Aí eu joguei pro pessoal lá, cada um pegou um pedaço e a gente fez em menos de 1 hora. Era um artigo enorme, assim. Já consegui publicar. Era bastante divertido. Só que aí, assim, eu acho que no mundo moderno, né, no mundo dos aplicativos mais rápidos, de comunicação mais rápida, tipo o Instagram, isso acabou se perdendo um pouco. A gente percebe, né, você sabe tão bem quanto eu, as pessoas hoje não estão muito mais preocupadas em ler. Todo mundo quer ver um vídeo contando uma história para ela. Naquela época não tinha essa prevalência do celular, né? As pessoas acessavam exatamente isso. Pelo computador. Mas olha só, é até engraçado isso, né? Isso foi em 2013. O meu primeiro celular que conseguia acessar a internet com velocidade decente, já usando 3G, com tela sensível ao toque, não sei o que, foi em 2015. Ou seja, eu cheguei tarde na onda ainda. Eu demorei a adotar esse tipo de tecnologia porque eu tinha certeza, e se concretizou a minha certeza, né, de que se eu começasse a usar o celular demais, né, eu ia acabar tendo menos tempo para traduzir coisas, né, e possivelmente ia passar a ler menos. Dito e feito. Dito e feito. Aconteceu comigo, acho que aconteceu com todo mundo. Né? Hoje com todo mundo, é um movimento geral. Hoje em dia, assim, às vezes eu olho um artigo e falo, pô, podia traduzir esse negócio, mas eu olho pro tamanho dele, é um artigo que vai me gastar, sei lá, 3 horas de tradução, e eu sei que as pessoas, a grande maioria, o que eu queria atingir, não vai ler. Então, por conta disso, eu acabo, muitas vezes, preferindo não gastar meu tempo, eu gasto meu tempo com outras coisas. Claro, com coisas mais produtivas, né? Exatamente. Mas o importante, eu acho que o Paleo Diário, ele tem ali um arquivo de informações tão precioso,
que para aquelas pessoas que querem de fato se informar, o paradiário é um instrumento que tem que ser utilizado. Eu tenho uma conferida hoje lá, tem 1.655 postagens. Né? Sendo que dessas aí você pode colocar que 1.300 são artigos traduzidos e o resto é receita, comentários meus sobre alguma coisa. Mas assim, é muita informação pesada, porque ao longo do tempo as pessoas iam falando, fala sobre isso. Pesquisava, traduzia e postava. Fala sobre isso, pesquisava, traduzia e postava. Então assim, os anos de 2013, 14, 15 foram de produtividade incrível. Incrível, assim, a quantidade de coisa que saiu. A gente fez legenda para praticamente todos os documentários grandes que circulam por aí hoje, né? Todo mundo já assistiu, mas o Death Sugar Film, o Carb Loaded, o The Search for the Perfect Human Diet, todos eles, foi a gente que legendou. Era tudo em tempo recorde. Né? Eu não corria, achei a legenda, quebra a legenda em vários pedacinhos, traduz, né? E estava disponível. Era bastante bacana, bem divertido mesmo. Foi um movimento muito bom, né? Muito estudo, muita fome de saber. Né? Agora... E dá uma saudade, porque tem pessoas que assim, tinham contato direto. Tá? Muita gente que me ajudava a traduzir, né? E que o contato meio que acabou se perdendo com o tempo. Né? Depois que a equipe se desfez, teve gente que traduziu muita coisa para mim e eu literalmente não sei mais por onde anda. Né? Porque assim, apesar de no convívio geral a gente conversava bastante, né? Eram sempre conversas que ficavam limitadas a esse mundo, ao mundo de tradução de artigos e tudo mais. Então, quando a equipe se desfez, né, a gente meio que sumiu um da vida do outro. Né? Eu acredito, pelo menos. São movimentos, né? Períodos que passam. Exatamente. Literalmente a atenção das pessoas vai mudando. Né? Então, o que eu estava falando antes, nos tempos de hoje, em que pouca gente liga para texto, pouca gente relativa, né? E muita gente liga para vídeo, né? Se você quer transmitir a mensagem para as pessoas, você precisa ir para o vídeo. Né? Não tem jeito. Mas você, além das traduções e dessa contribuição para que as pessoas tenham material em português para se informem adequadamente, sei que muitos profissionais de saúde também utilizaram todas essas informações e não só leigos como eu. Né? Você também tem muita experiência pessoal com a paleo, com a low carb. Né? Você já fez, eu já acompanhei várias mudanças assim, né? Na dieta, vários momentos diferentes na dieta e na sua alimentação, nos seus resultados, nos seus objetivos. É uma coisa que eu gosto muito, literalmente a experimentação. Né? Acho que assim, cada um de nós deveria ser seu próprio laboratório. Sim. Assim, eu faço questão de testar mesmo coisas em mim. Então, por exemplo, dietas só carnívoras, quando ninguém ainda falava de carnivorismo, né? Testei jejum intermitente, jejum curto, jejum longo, por aí vai. Lá no comecinho também, né? Quando mal se falava sobre HIIT, né? Fazia testes com isso também, com sprint na escada, tudo quanto é jeito, você imaginar. E coisas alternativas, né? Tem uma que eu uso até hoje, por exemplo, que é desodorante feito em casa, né? De água com bicarbonato. Né? Foi um teste que eu fiz, funcionou para mim, cara, tá ótimo. Porque muitas vezes as pessoas perdem essa noção, né, de que por mais que o estudo diga que funcionou com 456 pessoas, né, biologia não é uma ciência exata. Então, o fato de funcionar com 456 pessoas não quer dizer que vai funcionar com você. Né? A probabilidade é que funcione. Claro, a gente tem a média, mas tem sempre quem está fora da curva, né, o ponto fora da curva. Então, você precisa testar. Né? E a questão dogmática, ela me incomoda muito. Né? Ela acontece para os dois lados. Né? Da mesma maneira que a nutrição convencional tem uma série de dogmas que falam, se você comer gordura, a gordura vai se acumular nas suas artérias e você vai morrer. Tá? Isso é um dogma difícil de quebrar. Tá? Do lado paleo, muitas vezes a pessoa
compra a mensagem do jeito que ela veio. Então, o Dr. Loren Cordain, que inventou o nome dieta paleo, ele fala que você não pode comer batata. Você não pode comer batata inglesa. E aí todo mundo fala, nossa, o doutor falou, eu não posso comer batata inglesa. E as pessoas esquecem, né, que o Dr. Cordain, ele é um ser humano como todos nós, ele não é melhor nem pior do que ninguém. Ele pode errar também, né? E além do mais, ainda que batata induzisse, né, porque a gente sabe que não induz, mas ainda que batata induzisse doença qualquer que seja em 638 pessoas, e você? Ela induz doença em você? Porque, cara, se você não testar, você não vai conseguir ter certeza nunca disso. Né? E assim, lembrando que nós estamos falando aqui do âmbito de comida produzida pela mamãe natureza, no caso, né? Por mais que a batata seja plantada e tenha agrotóxico e tudo mais. Isso é de verdade, né? Exatamente. Ainda assim, ela não deixa de ser uma planta. É diferente de você falar, deixa eu testar fumar 20 anos aqui para ver se eu tenho câncer. Eu não estou falando disso. Né? Só para caso não tenha ficado claro para as pessoas. Então, assim, eu tento sempre passar essa mensagem de seja o seu próprio laboratório. Experimente coisas que você nunca experimentou. Né? Cara, para você ter a chance de falar, não gostei. Né? Por exemplo, eu não gosto de língua de boi. Já comi? Já. Comi, não gostei. Pronto, não como mais. Né? Esse final de semana, minha sobrinha me deu um pacote de endívia. Eu nunca tinha comido endívia. Comi, é super amargo, né? Cruzamento de jiló com chicória o negócio. Arrepia até o cabelo de comer. Né? Mas eu gostei. E se eu tivesse me privado dessa chance de comer endívia, era um sabor novo. Né? Assim, eu tento trazer isso para dentro da minha casa. Né? Os meus filhos, eu tento ensinar para eles a comer coisas diferentes. Porque, assim, gostar de salgado e doce, a gente já está meio que pré-programado para isso. Né? E a vida ensina. Gostar de amargo e azedo, se você não fizer um esforço consciente para gostar, né? Se ninguém te ensinar quando você é jovem, a probabilidade maior é que você não goste nunca. E é tão rico, né? É tão rica a experiência de você ampliar aí a sensação de sabor. Acho que é muito a questão da definição do o que é gostoso. Né? Porque o cara fala assim, poxa, nunca que jiló amargo do jeito que vai ser gostoso. Mas a experiência do jiló é exatamente o amargo. Né? O gostoso não tem que ser só salgado ou só doce, ou misturas dos dois. Um toque amargo, um toque azedo, é muito legal. Contribui. Né? Com a gastronomia, eu aprendi essas nuances de sabor. Então, como que as coisas se misturam na boca, né? Então, você tem um toque ácido, um toque amargo, isso vai só contribuir para a experiência de sabor, né? Você vai ter vários relevos, né? De sabor, e não só uma coisa estática. Então... E tem um ponto ainda que é você literalmente treinar outras vias, em falta de um nome melhor, outras vias cerebrais. Né? Você fazer coisas diferentes de vez em quando, exatamente para não cair na mesmice. Primeiro porque é chato, né? E depois porque é uma vida que é só rotina, eu só como a mesma coisa. Né? É chato. Assim, na verdade, esse é um dos poréns, né, que eu tenho com a dieta carnívora. Né? Eu sei que é 100% saudável, eu sei que não faz mal para ninguém, eu sei que se ela for bem balanceada, não odeio essa palavra, se ela for bem projetada, se você comer carnes variadas, vai ser excelente para o seu corpo. Né? Mas Hilton, eu sinto falta de comer planta. Eu preciso da textura de comer um talinho de brócolis, um talinho de couve, uma fruta, alguma coisa que faz croque, uma coisa que faz ploque, né? Uma coisa que faz smash na minha boca. Eu preciso disso. Tá? E eu acredito que isso, com o tempo, isso vai acabar se pagando. Né? Por exemplo, os caminhos que eu faço, eu gosto muito de andar a pé. Né? Sempre que eu vou andar a pé, eu tento nunca fazer o mesmo caminho para chegar no mesmo lugar. Por quê? Né? Não tem um motivo claro. Uma vez eu me vi, né, quando eu fiz cirurgia de ombro, eu me vi obrigado a escovar o dente com a mão esquerda por 2 meses quase, que eu fiquei com o braço na tipóia. Uma das coisas mais legais que aconteceu, porque assim, simplesmente aquela é uma habilidade que eu não tinha, né, e você desenvolve ela do zero. Então, nessa época eu aprendi a mexer o mouse com a mão esquerda, escovar dente com a mão esquerda e usar fio dental usando uma mão só. Esse é ninja. Quero ver quem consegue passar fio dental com uma mão só. É mesmo. Assim,
Mas é uma boa experiência. Quando você fez essa semana de carnívora, né? Eu ainda comentei num post, assim, eu falei, nossa, mas você vai aguentar? Eu acho que eu não aguento, né? Assim, volta e meia eu ainda faço. Volta e meia eu ainda faço, sabe? Tem semanas que eu falo, dessa vez eu vou comer só carne e ovo nessa semana. Não tem muito motivo, não. Tá? Porque eu já percebi que, assim, por exemplo, se fosse por questão de peso, que seja, o meu peso, né, não costuma variar muito se eu comer só carne, se eu comer fruta com carne. Né? Não faz muita diferença, não. Mas eu faço simplesmente por fazer. Né? Variar. Eu fiz tive uma conversa com a Jade, né? Uhum. Sobre carnívora aqui. E aí, depois dessa conversa, eu falei, poxa, eu podia tentar, né? O que será que vai dar? É sempre válido. Você precisa se expor. Você pode se expor à experiência. Né? Aquele jejum que eu fiz ano passado, meu experimento de jejum, foram 4 semanas. Eu não comia nada de segunda a sexta. E no final de semana eu comia só carne e ovo. Né? Então, assim, foi uma experiência válida, claro que foi. Eu aprendi um monte de coisas. Né? Assim, em termos do resultado que eu estava querendo medir, que foi controle glicêmico, variação de peso, atingiu todas as minhas expectativas. Tá? Em termos de sabor, eu achei, a minha opinião franca é que comer só carne de 5 em 5 dias, né, para mim não foi legal. Eu não gostei disso. Mas tem consciência de que mal não fez. Tá? Faria de novo? Muito provavelmente não. Mas também não sei. Para eu mudar de opinião, é só passar um vento também. Passa o vento, eu mudo minha opinião bem fácil. Né? Você fez o jejum mais longo que eu acompanhei, de verdade, né? Porque tem muita gente que fala que vai fazer jejum, faz exatamente o jejum. Teve um cara que eu perdi o contato com ele chamava Léo alguma coisa, me fugiu a memória agora. Quando eu comecei a fazer as minhas semanas de 5 dias em jejum, ele estava fechando um jejum de 21 dias. E estava falando assim, maravilhas do negócio. O que eu observo da literatura e tudo mais. Né? Primeiro, jejuns extremamente longos, apesar de serem saudáveis, ou de não colocarem risco, ou não colocarem muito risco para a maioria esmagadora das pessoas, ainda assim existe um risco envolvido. A literatura tem aí 1, 2, 3, 5 casos de gente que foi tentar fazer um jejum mais longo e morreu. Tem um cara que faleceu com 15 dias, outro cara faleceu com 22 dias, eu acho. É motivo para não fazer jejum? Não, mas você tem que conhecer seus limites. A gente gosta muito de citar lá o caso lá do Angus Barbieri, né, que jejuou durante mais de um ano, né, e casos de pessoas que fizeram jejum de mais de 200 dias, né, são razoavelmente comuns. Você consegue desencavar uns 10 aí fácil na literatura. Tá? A questão toda existe razão prática para você ficar sem comer durante um ano? Vai falar, não, mas ele emagreceu 165 quilos. Cara, beleza, mas se ele tivesse feito uma dieta low carb bacana, com jejuns mais curtos, talvez ele tivesse perdido esse mesmo peso em 3 anos, né? Sem ter passado por risco nenhum. Né? Porque a gente vê o resultado, né? Mas você não vê o que aconteceu antes. Antes do resultado. Né? Tem um caso que eu gosto muito de citar, né? Que é um caso da Segunda Guerra Mundial. Né? Os aliados, né? Tinha um tipo de avião que estava sendo muito abatido. Né? Os caras estavam perdendo muitos aviões. Eles chamaram um matemático estatístico famoso da época, né? Cujo nome agora me foge aqui, eu não vou saber nomear o cara. E falaram para ele, olha, a gente quer que você estude os aviões e descubra o que a gente tem que melhorar para os aviões pararem de ser abatidos. Né? Porque os alemães estão derrubando nossos aviões o tempo todo. O cara fez uma análise e falou, olha, você está vendo esse ponto aqui do avião, né? Apontou para a estrutura do avião, você tem que reforçar a blindagem aqui nesse ponto. Aí o cara falou, pô, mas esse avião que você está mostrando, ele não tomou nenhum tiro nesse lugar. Ele falou, pois é, os aviões que tomaram tiro nesse lugar foram os que caíram, eles não voltaram. O que você está fazendo agora, você já está analisando o resultado. Você não está conseguindo enxergar o que veio antes. Tá? Então é isso. Muitas vezes você olha para um caso de sucesso e fala, o Angus Barbieri conseguiu ficar em jejum 382 dias. Ele passou por um risco? Passou. Ele passou por isso. Você tem que ter consciência disso. Ele conseguiria ter tido o mesmo resultado fazendo jejuns mais curtos durante mais tempo? Conseguiria, muito provavelmente. Hoje eu estou pesando 60 quilos. Quando eu comecei a fazer dieta paleo lá em 2013,
Eu pesava 76, 77. Né? Naquela época, eu baixei de 76, 77 para 62 quilos sem fazer jejum nenhuma vez. Né? O que eu fazia? 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. O meu peso simplesmente sumiu, foi evaporando, sem fazer exercício. Né? É sempre bom frisar isso. Não estava malhando nada. Quando eu cheguei a 62 quilos, eu olhei e falei, agora eu vou começar a malhar. Né? Malhei, beleza. Depois disso, o jejum entrou na minha vida naturalmente. Primeiro, tirei o café da manhã, né? Não me fez falta nenhum. E ao longo dos anos, né, já tem aí praticamente de 2 anos a quase 3 anos, que eu só faço uma refeição por dia. Né? É claro que não é todo dia. No dia que me dá na telha, eu vou lá e faço 2 refeições. Eu tenho dia que eu faço churrasco como o dia inteiro. Não paro de comer. Mas o normal para mim é só almoçar. Né? E eu fico tão bem com isso, né? Me dá qual que é a palavra? É meio que uma euforia mesmo. Né? Eu gosto de chamar de o efeito do leão com fome. Né? A gente sabe disso, né? Os animais predadores, eles são muito mais perigosos quando eles estão com fome. Né? E a natureza preparou as espécies caçadoras para isso. Né? Literalmente, se você tem que buscar comida, você está com fome, você parou de comer durante um dia, 2, você vai enxergar melhor, você vai farejar melhor, né? Você vai estar mais forte, né? É o contrário do que a nutrição convencional fala. Eu lembro que nessa experiência minha de jejum do ano passado, em uma das semanas, acho que foi na terceira semana, comecei a jejuar na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu estava passeando com meu filho na rua e a gente passou na porta de um açougue, eu senti cheiro de carne crua. A minha boca encheu de água na hora. É uma coisa que nunca tinha me acontecido. Eu gosto de carne, mas eu não gosto de carne crua. Mas assim, foi um reflexo mesmo, foi na hora. Assim, aquele cheiro, a boca ardeu. Eu falei, caramba, tá na hora de parar esse jejum. Né? Ainda bem que já era sexta-feira. Né? Aí eu cheguei em casa, fiz um churrasco, né? E foi. Mas isso, aí né, matou meu protocolo. A vontade. Pois é, comia até empenar, como a gente fala. Né? O meu protocolo atual é esse, né? Eu tô treinando quase todo dia, né? Eu sou apoiado por um educador físico, né? O Felipe Piacese, você conhece o Felipe também? Né? De Brasília, né? De Brasília, FPACESE, o Insta dele. O Felipe que desenha os meus treinos, né? Que é tudo adaptado porque eu tenho 2 cirurgias no ombro e um joelho lascado, né? Mas, então é isso, o Felipe cuida dos meus treinos, eu treino em casa mesmo, sozinho, eu montei uma academia em casa. E eu faço uma refeição por dia, na maioria esmagadora dos meus dias, né? Raros são os dias que eu faço 2. Hoje, provavelmente, eu devo fazer 2. Devo terminar essa live aqui a fim de comer uma carne mais tarde. Né? Mas é raro. Tá? E, assim, a adoção desse protocolo, esse ano mexeu um monte de coisa. Né? Porque eu estava vindo muito bem, né, na dieta e, assim, desde 2000 eu comecei em 2013, a única vez nesse tempo todo que eu escorreguei da dieta mesmo, né? Eu comi chocolate ao leite que a minha irmã tinha trazido lá de Belém do Pará para mim, né? E passei um mal danado. Isso tem, sei lá, deve ter sido em 2014. Né? De lá para cá, as únicas coisas que eu comi, que a gente pode considerar não paleo, né, foi cerveja, que foi diminuindo ao longo do tempo. Né? Eu parei de tomar cerveja no final de 2014, meados de 2014 eu abandonei a cerveja de vez, nunca mais voltei. Né? E esse chocolate. Só que o que aconteceu? Em 2017, eu entrei o ano sem nunca sair da dieta, mas estava metendo o pé na jaca com o volume de coisas consumidas. E aí eu comecei, como eu não estava tomando cerveja, eu comecei a tomar vinho. Comecei a tomar vinho, uma garrafinha por final de semana. Aí rapidamente virou uma garrafinha por dia do final de semana. E quando eu cheguei no final do ano, era uma garrafinha na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo, ou então um tanto de vodka. Resultado. O resultado foi que eu voltei das férias em janeiro desse ano, pisei em BH pesando 69 quilos de novo. Falei, opa, olhei no espelho e falei, caramba, tô me desviando daquilo que eu prego. Por conta disso, desculpa, gente. Voltei. Tranquilo.
Bem-vinda, Didi. Né? Então, assim, por conta dessa mexida aí, esse ano eu comecei a ser mais estrito com a minha. Então, assim, aí que eu entrei com o protocolo de treino. Né? Um protocolo de treino, eu treino hoje praticamente todo dia. Né? Eu vou alternando membro superior e membro inferior, mas de segunda a segunda eu estou fazendo algum tipo de atividade. Né? Eu voltei a ser estrito com as coisas que eu bebia, ou seja, de janeiro para cá, na minha vida não tem álcool mais. Né? E aconteceu uma coisa linda, foi que a vontade de beber álcool passou. Né? Acho que assim, porque mesmo depois de ter adotado o Palio, como eu nunca tinha aberto mão, primeiro abri mão da cerveja depois de um tempo, mas nunca tinha aberto mão do vinho, da vodka, do uísque, dos destilados em geral, né? Você acaba perpetuando um vício. Né? Por mais que você beba pouquinho, assim, o paralelo com o açúcar é claro, a gente vive comparando os dois, né? Se você come um pouquinho de açúcar, ou se você bebe um pouquinho de álcool, você está mantendo um vício vivo. Né? E o único jeito real de você saber se você não está viciado em qualquer coisa é falar, cara, eu vou ficar um tempo sem fazer isso. Né? Porque senão fica todo mundo naquela assim, eu paro na hora que eu quiser. Não, então para eu ver. Vamos ver se você para mesmo, se você consegue parar mesmo. Né? E, como eu falei, né, eu gosto de tomar esse tipo de mudanças radicais, né, na minha vida de vez em quando. Vai desde escovar o dente com a mão esquerda até experimentar ficar, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos sem beber nada. Literalmente é testar o seu limite. Né? Então, assim, mas o motivador foi esse mesmo, de experimentar ficar sem? Pois é, foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Né? A primeira coisa eu estou fazendo uma coisa que eu falo para as pessoas não fazerem. Né? Eu estou abusando do álcool. Então, esse foi um grande motivo. Né? Eu comecei a ter um incômodo no estômago, que inicialmente eu achei que fosse porque eu estava comendo alguma coisa demais, né? Porque na época, quando eu senti essa dor, eu estava comendo castanhas demais. Só que eu estava comendo castanhas demais porque eu estava bebendo demais junto com as castanhas. Então a culpa não era da castanha, provavelmente. Tá? Então aconteceu isso, então foi a junção de coisas. Eu não estou falando o que eu prego, né? Tá me fazendo mal de alguma forma, eu estava com dor de estômago. Né? E, além disso, eu estava ganhando peso, porque a gente sabe que por mais que ficar tentando contar calorias é chato e não funciona na maioria esmagadora das vezes, ainda assim as calorias importam. Se tem alguém assistindo aí e ainda acredita naquele discurso que a gente tinha 5 anos atrás, que é não ligue para as calorias, né? Esse é um discurso perigoso, porque as calorias importam. A questão toda é que você não deve ou não precisa ficar tentando controlar o que você come. Né? Você pode até fazer isso. Esse ano eu fiz isso durante um grande tempo. Né? Eu encarei uma combinação de dieta paleo e dieta flexível. Né? Na dieta flexível, o que a dieta diz é que você pode comer qualquer coisa desde que você saiba quanto de macronutrientes você está ingerindo. Né? Funciona? Funciona. É chato? É muito chato. Tem que ficar pesando comida, blá blá blá, é chato. Né? Sendo que na prática a dieta flexível, por ela ser derivada da dieta convencional, as pessoas te falam para contar os macronutrientes e manter a gordura baixa. Tá? A minha aposta, o meu teste esse ano foi, eu vou contar os macronutrientes e vou manter a gordura alta e o carboidrato baixo. Então assim, o que eu fiz foi um protocolo low carb chato, porque ao invés de comer tudo que eu queria, eu falava, não, hoje eu vou comer 150 gramas de tocinho frito, mais 100 gramas de linguiça, mais 150 gramas de carne e mais 300 gramas de plantas. É chato. Funcionou? Para mim, funcionou. Funciona para todo mundo? Eu acredito que não, porque é chato. É chato. Como eu tenho privilégio. Aqui no seu Instagram, você tem postado, desde que você começou essa rotina da dieta flexível e dos jejuns, acho que dos jejuns também, você tem postado as imagens, né? Sim. Do seu progresso. Eu tiro foto dos pratos todo dia, de tudo que eu como. No começo eu estava postando a divisão de calorias também, o que era carboidrato, proteína e gordura. Mas estava dando muito trabalho, começou a atrasar mais. O meu almoço hoje ele já demora por conta disso. Por quê? O que eu faço? Todo dia eu olho para minha geladeira, eu vejo o que tem pronto já. Então sempre tem carne, sempre tem salada. E naquele instante eu projeto uma dieta para mim. Né? Eu tenho as minhas planilhas aqui, eu falo, eu vou comer tantos gramas disso, tantos gramas daquilo. Vou para a cozinha, pego a minha balança, monto o meu prato. Nisso aí eu perco meia hora só para fazer o prato. E depois o resto do tempo do almoço. Então assim,
De novo, funciona? Funciona. É chato? É muito chato. Se você quer fazer isso para ter resultados de percentual de gordura muito baixo, né, que foi o que eu fiz esse ano, né, eu queria ter todo o tanquinho aparecendo. Né, eu fui fazendo isso até eu cheguei a ter 8, 9% de gordura. O tanquinho não apareceu todo. Eu falei, pô, eu não vou chegar a 6% de gordura. Né, até porque quem vê minhas fotos sabe, eu sou um frango. Né, braço fino, perna fina, não tenho muita massa muscular. Eu falei, não, a minha abordagem para isso aqui, ela não está sendo produtiva. Né? Se para eu ter o tanquinho todo aparecendo, eu tiver que pesar 50 quilos, não faz sentido. Eu vou ficar parecendo um fugitivo do campo de concentração. Né? Então, não, volta. Né? O meu protocolo atual, eu estou comendo muito mais calorias do que eu preciso, malhando pesado na medida do possível para ganhar peso. Então, eu estou ganhando peso devagarzinho. Eu estou projetando uma dieta que vai me fazer ganhar peso devagar. Porque como eu não consigo treinar muito, devido ao ombro, ao joelho, se eu comer demais e não treinar o suficiente, eu vou ganhar gordura. Né? E é o que eu não quero. Eu quero aí conseguir chegar até final de 2020, eu quero ter conseguido ganhar, sei lá, 15 quilos de peso. Já vi que está uma missão difícil, né? Pelo menos no meu protocolo de alimentação. Porque eu só como uma vez por dia, eu tenho que botar 2.500 calorias para dentro. Né? Então isso me dá um prato aí de, na média, 1,5, 1,6 quilos por dia no almoço. E tem hora que é difícil conseguir engolir isso tudo. Mas você ganhou bastante massa magra nesse movimento todo, né? Com certeza. Assim, eu postei uma foto de um tempo atrás, uma foto combinada, né? Uma foto minha desse jejum longo que eu fiz em 2017, junto com a foto minha atual. Na verdade, a foto minha deve ter um mês e pouco. E assim, a diferença é gritante. Né? No final do meu jejum, lá em 2017, eu terminei pesando 61,5 quilos, mais ou menos. Né? E assim, você olhava, você via que eu estava murcho. Né? Não tinha muita definição muscular. O fato de eu já ser mais magro não ajuda também, mas estava aquela coisa esquisita. Né? E essa é a minha opinião de hoje. Na época eu achava lindo. Tá? Mas comparado com a foto atual, quando eu tirei a foto, eu estava pesando 59 quilos, ou seja, 2 quilos a menos. Parecia que estava pesando 5 quilos a mais. Né? Por quê? Simplesmente eu troquei gordura por massa magra, né? Ganhei massa magra. E massa magra ocupa menos espaço. Né? Visível, é bem visível. Sim. Tem um cara que eu acompanho, que é o Andy Morgan, né? Que é um dos grandes defensores da dieta flexível. Né? E o Andy ele fala isso, ele fala, ó, a melhor forma de parecer que você ganhou 5 quilos de músculo, né, é você perder 1 quilo de gordura. Parece bobagem, mas não é, porque como a gordura ocupa muito mais espaço, quando você tira 5 quilos de gordura do seu corpo, né, dá a impressão que você nasceu de novo, quase. Principalmente se você está no percentual de gordura mais baixo. Entendeu? É verdade. É verdade. Eu tô nessa, tentando, mas ainda não achei o caminho certo. Eu assumi porque o celular tá apoiado aqui, aí vibra, alguém me chama, vibra, ele pula, ele voa. Celular voador. O meu para garantir aqui, eu coloquei ele preso no tripé e desabilitei a vibração, para evitar a fadiga. Eu vou fazer isso da próxima vez. Essa é uma boa ideia. Eu acho que assim, uma coisa que a gente, muitas vezes a gente se envolve muito com a questão da dieta, né, que é o principal para a manutenção do peso, e acaba se esquecendo do treino, né, que não é fundamental para a manutenção do peso, mas é fundamental para a vida. Quando eu olho hoje, né, para trás, eu vejo a quantidade de tempo que eu perdi na minha vida quando eu não gostava de fazer exercício. Então isso aí foi até por volta dos 18 anos, eu nunca gostei. Até fazia uma vez ou outra, eu queria ficar fortinho, né? O pessoal fala, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Né? Eu queria ficar fortinho, mas não queria fazer exercício. Então, óbvio que não ficava. E aí depois dos 18, foi quando eu comecei a praticar capoeira, né? Eu já encontrei a minha atividade predileta na vida para sempre, amém, é a capoeira. E aquilo me encantou de tal forma que eu treinava capoeira todo dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, durante muitos anos. Mas aí quando eu me machuquei, né, e foi em 2007 que eu tive a cirurgia
e fiquei praticamente impossibilitado de jogar capoeira, né? Hoje o meu jogo é muito restrito. Eu perdi meio que o chão. Eu não tinha mais aquilo que eu gostava, que era capoeira, e o que eu tinha, que era musculação, eu não gostava. Tá? E isso durou praticamente até, de musculação mesmo, foi até esse ano. Né? Porque o que aconteceu? A partir de 2013, eu comecei, depois que eu emagreci, eu comecei a malhar em casa, fazia HIIT, comprei uma bola de areia, uma coisa, um pseudo crossfit em casa, né? Não era crossfit, com certeza, não tem formação, não sei o que tem que fazer. Mas eu sabia que se eu fizesse flexão de braço, agachamento, ficasse quicando a bola de areia, subisse escada correndo um monte de vezes, ia dar certo. E deu certo. Né? Só que aí azedou meu joelho. Né? Os anos todos de capoeira chegaram para o meu joelho. E aí eu falei, agora eu não vou conseguir fazer mais nada. Né? E por sorte eu conheci o trabalho do Felipe. Né? O Felipe Piacese, assim, ele mudou o meu jeito de ver a musculação. Então, aquilo que eu achava um negócio chato, eu descobri que, na verdade, não era da musculação que eu não gostava. Eu não gostava de música alta, eu não gostava de um tanto de gente fedendo suor do meu lado. Isso, e continuo não gostando. Né? Mas, cara, você levantar um peso e você, primeiro, aprender a controlar aquele peso e você perceber o seu progresso é muito legal. É muito legal. Então, hoje eu faço musculação. Eu faço musculação, eu gosto. Faço rotineiramente. Uhum. E outro dia eu estava ouvindo um ao vivo do Bruno. Uhum. Bruno Pischi. E aí o Bruno falava da necessidade de treinar pelo menos 5 vezes por dia, 1h30. E eu falo, putz, eu acho que eu estou treinando pouco. 5 vezes por dia? Por semana? 1h30 por dia, para crescer, né? Ah, tá, entendi. Aí eu acho que eu estou treinando pouco. Não, porque o meu treino, eu consigo. Essa semana eu ainda não consegui, mas eu vou normalmente umas 4 vezes por semana. Uhum. E faço uns 45 minutos de treino. Uhum. Assim, mas eu não perco. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha limitação articular. Por exemplo, eu sei que eu consigo, se eu fosse pegar no supino, por exemplo, eu conseguiria pegar muito mais peso do que eu pego hoje. Os meus músculos aguentam. A articulação do ombro é que não aguenta. Então, o meu trabalho de força está sendo muito lento. Eu estou treinando desde maio. De maio para cá, sei lá, a carga que eu consigo levantar já triplicou. Né? Que eu consigo levantar com segurança. Mas ainda está longe. Está longe de ser pesado. Se for um cara que treina na academia normalmente, pega muito mais peso do que eu. Né? E assim, eu simplesmente, eu não vou querer falar, eu vou botar agora aqui 60 quilos no supino e empurrar. Porque eu vou me estrepar. Eu vou voltar para a mesa de cirurgia de novo. E eu não quero. Agora que a gente vai chegando na certa idade, né? Eu já tenho 42 anos, já tem um monte de coisa que eu não preciso mais provar para ninguém. Então, assim, o meu grande inimigo hoje sou eu. O meu adversário sou eu. Eu vou no meu limite. Tá? Os treinos que eu faço hoje, né, que o Felipe desenha para mim, eles são feitos para serem curtos, né, e intensos. Então, assim, o meu treino... Sim. O meu treino, ele nunca dura mais do que meia hora. Nunca. Meia hora, puf, resolveu. E o fato ainda de eu separar entre braço e perna em dias alternados... Eu também. Eu falava, inclusive, que ele não separa braço e perna em dias alternados. Eu também sempre fiz isso. Separava, ele separa os grupos musculares só. Uhum. Mas faz braço e perna todo dia. Pois é, no meu caso, eu faço também por uma questão de segurança. Né? Como eu falei, eu tenho a articulação estressada no joelho e no ombro. Então, ou seja, membro superior e inferior. Eu prefiro não ficar estressando os dois todo dia. E tem um detalhe importante aí. Eu fui diagnosticado com fibromialgia em 2001. Né? Então, assim, a minha eu fiquei... Na verdade, eu comecei a sentir dores no corpo em 99. Eu fiquei 2 anos, quase 3, igual louco, pulando de médico em médico. Foi tudo sem imaginar. Né? Tipo de... E para onde foi a fibromialgia? Didi, ela praticamente sumiu. Hoje em dia, assim, eu não vou dizer que ela sumiu 100%, não, porque em ocasiões que eu não consegui medir direito ainda o que desencadeia, eu tenho uma crise ou outra. Tá?
Mas é super, super, super raro. Eu posso contar nos dedos. Assim, esse ano eu tive uma. Né? Durou, sei lá, uns 5 dias. Não sei o que eu comi na época, que provavelmente foi. Eu acredito nesse gatilho, no gatilho alimentar. Né? Mas não sei o que pode ter sido, porque como eu falei, eu nunca saio da dieta. Então, não sei, talvez tenha sido estresse, sei lá. O fato dela ser idiopática, né? A fibromialgia é uma incógnita, né? O fisioterapeuta que eu gosto muito aqui de Belo Horizonte, né, que é o Rodrigo Fadel, ele, na opinião dele, fibromialgia nem sequer existe enquanto problema orgânico, né? Uma combinação de coisas aí, que está muito alinhado com o que a gente pensa também, né? Mas assim, fato, desde que eu mudei minha alimentação, né, sumiu. Assim, na verdade, tanta coisa que muda, né? Eu costumo comentar sempre agora, eu falo com as pessoas, né? Hoje em dia, quando aparece uma espinha na minha cara, eu corro e jogo na Mega Sena, porque é um evento tão raro, né, que a chance de eu ganhar existe, né? Meus cotovelos estavam sempre, como é que fala, ressecado, os pés rachando, né? Desapareceu. Então, assim... Eu também tinha várias coisinhas assim. Hilton, estão perguntando qual é seu percentual de gordura hoje. Ó, nesse instante, eu estou entre 10% e 11% de gordura. Tá, tá ótimo, né? Assim, o meu plano é chegar a pesar 75 quilos, ou seja, 15 quilos a mais do que eu tenho hoje, com esse mesmo percentual de gordura. Mas vou te falar que tá difícil. É difícil conseguir ganhar massa muscular. Mas assim, você tá forte. Você tá forte. Assim, para relativamente ao meu peso e tudo mais, eu estou proporcional, vamos dizer assim, né? Eu me sinto forte para um cara de 60 quilos. Né? Mas eu gostaria de ter mais músculo, porque principalmente nas pernas. Eu tenho pernas finas, né? Eu já brinquei até no meu Insta, e eu sou o sapomorfo, né? Perna fina, braço fino, e se engordar, só engorda na barriga. Então, assim, eu preciso de músculo no joelho para estabilizar a articulação. Né? Eu preciso de músculo no ombro para estabilizar a articulação. Só que eu acabo ficando muitas vezes preso no problema do ovo e da galinha. Né? O meu joelho dói porque falta músculo, mas eu não consigo treinar direito porque se eu botar peso dói, porque eu não tenho músculo. Então, tem que ser um trabalho lento. Entendeu? Tem que ser um trabalho lento. Então, assim, agora, acho que em tempos antigos, né, quando eu era mais novo, eu ia tocar peso na máquina lá, ou em casa, quer que seja, e provavelmente ia estourar o meu joelho de novo. Agora não, eu já tô velho, né, cheio de cabelo branco aí, já sei, né, que não adianta correr. Tem que primeiro andar, e quando estiver bem, né, eu vou crescer de maneira sustentável. Aí com calma. Os homens têm mais dificuldade de pegar peso na perna, né? Mas aqui fora... Assim, as mulheres é o contrário. O segredo é não negligenciar. O objetivo é não virar o famoso sabirila, né? Tronco de gorila e perna de sabiá. Né? Que é extremamente... É o que mais tem, né? É o que mais tem nas academias. Eu digo que é espirra, né? Corpo espirra. Exatamente. Corpo de sorvete, né? É o cone de sorvete. É exatamente isso. E assim, só pegando o gancho, coisa que eu falei mais para trás, né, que foi assim, a minha experiência, o que eu passei, o que mudou, né, de não ter tido mais espinha, da fibromialgia ter sumido, de ter emagrecido, blá, 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 me levou a querer estudar nutrição. Então, assim, fiz vestibular em 2014, né, comecei a cursar, né, a gente quebrava o pau na sala todo santo dia, porque na época eu era o doido, né? Não tinha mais ninguém falando em low carb, não na minha turma pelo menos. Então assim, no primeiro dia de aula, na primeira matéria que eu entrei, eu já entrei logo com os 2 pés no peito, né? E aí foi que bafafá. E assim foi até eu ter que trancar o curso, né? Eu tranquei em começo de 2016, quando meu filho nasceu, mas estou tentando voltar ano que vem, né? Para acabar o curso, pegar o diploma. O que eu percebi, né? A turma que estudava comigo se formou em maio desse ano. Então, já era para eu ter me graduado. E ao longo dos 2 anos que a gente gastou junto aí, né? Foi trabalho de formiguinha mesmo. Então, assim, não vou dizer que saiu todo mundo acreditando que low carb funciona e praticando. Mas acredito que das 20, 30 que formaram,
pode contar aí que saíram umas 8, 10, né, entendendo o que é low carb, entendendo o que é paleo. É isso. A gente só consegue mudar o sistema de dentro para fora. Né? Enquanto eu for o doido do Instagram falando que a nutrição convencional está enganada em diversos pontos, né, eu vou ser só o doido do Instagram. Né? Quando eu for nutricionista com o diploma na mão, aí eu consigo fazer a diferença de verdade. Você pretende voltar, Hilton? Pretendo. Eu estou me planejando para voltar ano que vem, Didi. É mesmo? Porque, assim, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Não, isso não é uma promessa, não. Mas eu gostaria muito. Eu acho que é uma área onde eu tenho muito a contribuir. Eu acho que ainda precisa de profissionais, né, um profissional de nutrição com a visão mais de saúde ancestral, né, como a gente gosta de falar. E por mais que o mercado já tenha crescido, ainda tem muito espaço. Né? Então, inclusive isso, se você que está assistindo aí, se você é nutricionista e não gosta de low carb, pensa pelo menos no seu lado comercial. Aprenda a gostar. Tá? Porque, assim, além de funcionar muito bem, tem gente querendo. As pessoas estão querendo. Né? Eu entendo que o papel do nutricionista, né, é tentar propor o que for melhor para o paciente dele. E não a fórmula pronta, né, que a gente aprende no bloco da faculdade. Porque acaba sendo uma fórmula pronta. Tá? Assim, era até engraçado em aula, né? Porque como eu tinha minhas opiniões que divergiam de tudo, né, tudo não vou exagerar, não. Eu aprendi muita coisa na faculdade e vou ser eternamente grato aos meus professores de lá. Né, e vou encontrar com eles de novo no futuro. Né, mas tinha coisas que a gente sabe hoje, dada as evidências, que estão erradas. Né, não tem um jeito bonitinho de falar isso. Tem muitas coisas que os caras estão realmente enganados. Né, mas aí o bate-boca acontecia por isso. Porque o professor fala com você uma coisa, você retruca com outra coisa, com um artigo prospectivo, randomizado, controlado, que refuta tudo que ele falou. E aí de duas uma, ou ele te dá carteirada, quem é você, aluno do 5º período de nutrição, para falar comigo que tem doutorado? Essa é uma resposta possível. Outra resposta que aconteceu muitas vezes é simplesmente o cara te ignora. Ele finge que você não existiu, que o que você falou não existe, simplesmente. Né? Tapar o sol com a peneira. Assim, as coisas vão mudar. Né? As coisas sempre mudam. Né? O novo sempre vem, né? Como diz a música lá. O novo sempre vem. Apesar de que low carb não é novo, né? A gente sabe disso. Não. Pelo menos a aceitação. A aceitação é a aceitação nova. E ela vai vir. Né? Se não vier por força do convencimento, né, ela vai vir por força de mercado. Porque as pessoas, hoje em dia, com a internet e tudo mais, a informação é gratuita. E fulano publica lá que no Instagram dele que ele fez e emagreceu, e todo mundo quer fazer emagrecer também. Então vai ser papel do nutricionista viabilizar isso aí. Tá? Assim, hoje mesmo eu perdi a paciência com uma nutricionista publicando uma receita de pão low carb. Pão low carb. Aí, o que tinha no pão low carb? Aí tinha uma colher de açúcar, uma colher de sopa rasa de açúcar. Aí mas filha, pra que você está botando esse açúcar aí? Não era nem para fermentar, porque ela estava fazendo um pão com fermento químico. Então não era para fermentar, não tinha nada que está fazendo ali aquele açúcar. Uhum. E tá botando açúcar, não precisa açúcar. E por que você está usando uma hashtag de pão low carb? Está dizendo que é pão low carb, se não é. Nossa, a mulher veio com 4 patas para cima de mim. Eu sou nutricionista funcional, eu sei. Você está fazendo errado, desculpa, mas você não está sabendo disso não. Você como nutricionista tinha que ter mais responsabilidade sobre o que você publica. É uma coisa que eu acho que falta. Eu ia falar no Brasil, mas acho que falta no mundo todo. Né? É um tipo de educação baseada em princípios e falácias da lógica. Né? Porque para você conseguir argumentar, né, você tem que encadear seu pensamento de alguma forma. E muitas vezes, quando a pessoa não consegue rebater a sua ideia, ela agride a sua pessoa. Esse é um jeito. Né? Então, é um caso desse. Você fala, tá errado. Ela fala que eu sou nutricionista e você não é.
Cara, isso não é resposta. É uma a resposta que qualquer pessoa que usa, que quer argumentar, né, que não quer ganhar na carteirada, é te dar argumentos. Se ela acha que é low carb, ela tinha que ter te falado, não, Didi, é low carb por isso, por isso, por isso, por isso, e entrar num debate saudável. Né? Porque quando começa a bater a mão na mesa, pô, não tem mais conversa. Isso vale para tudo. Já perdeu a razão, né? Exatamente, e vale para tudo. Tem várias falácias que a gente usa sem querer, ou de propósito até, a gente vê ser usada rotineiramente e elas matam qualquer diálogo. Né? Por exemplo, o cara vira e fala assim, deixa eu dar um exemplo bem absurdo aqui. Dieta paleo é comer só carne crua. Essa dieta não funciona porque é perigoso você se contaminar e não sei o quê. Olha só, essa é a famosa falácia do espantalho. Ele definiu dieta paleo de maneira errada, muitas vezes propositalmente. Ele começa a malhar um conceito errado e as pessoas, muitas vezes quem ouve ele, acredita. Só que o ignorante, né, a pessoa ignorante do assunto, porque ela não sabe que a definição que ele deu está errada. Daí para frente, todo o argumento dele está errado. Então, assim, tem várias falácias desse tipo, que quando você aprende a reconhecer, você tem isso na ponta da língua, é muito fácil você quebrar a argumentação dessas pessoas. Né? Mas o que eu acho que isso tinha que ser ensinado é para todo mundo, desde criança. Né? Pô, tá discutindo, sei lá, futebol, qual time que é melhor? O cara xingou a sua mãe? Não, meu amigo, nós não estamos falando da minha mãe, nós estamos falando do futebol. Volta para o assunto. Porque aí, quando você aprende a reconhecer esse tipo de coisa, você não se deixa levar. Porque o incauto, ele ia entrar na onda do cara. Ah, xingou minha mãe, não vou xingar a sua mãe também. E a conversa morreu. Entendi. Mas é um problema mesmo. As pessoas carecem de raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico ficou perdido no passado. Exatamente isso. É um nível de educação mais básico. Eu não sei se você viu, eu postei alguns dias no meu Insta lá, o que eu chamo de a pirâmide da ignorância, né? Ou a pirâmide da sapiência. Né? Que ela é exatamente como o mundo funciona. Né? Tem uma série de coisas que eu sei. Eu sei capoeira, eu sei sobre dieta paleo, eu sei sobre low carb, eu sei mexer com o computador, eu sei um monte de coisa. Tem coisas que eu sei que eu não sei. Eu não sei domar leão, eu não sei pilotar avião, eu não sei pilotar barco, eu sei que eu não sei. Mas tem um universo de coisas muito maior do que tudo isso, que são as coisas que eu não sei, que eu não sei. Eu lembro até que o exemplo que eu dei lá foi isso. Como é que você vai explicar o que é glicemia, o que é pâncreas, para quem não tem ideia do que é, do que nunca teve biologia básica? O cara não sabe que dentro da barriga dele está cheio de órgão, cada órgão tem uma função. Para você conseguir falar com uma pessoa nesse nível de conhecimento ou de ignorância, né, depende de como você quer se referir à pessoa, né, você tem que ter estratégias muito diferentes. Né, muito diferentes. Eu gosto muito do Richard Feynman, eu volto e eu cito o Feynman. O Feynman, para quem não conhece, né, foi um dos maiores físicos da história. Né, e além de ser um físico fenomenal, né, um cara monstro, além disso, ele foi um dos grandes explicadores, um dos grandes professores. Né? E ele tem o método Feynman de ensino, o princípio dele é muito básico. O Feynman ele falava o seguinte: se você tem que explicar algum conceito, você tem que pensar que se você não conseguir falar de maneira que uma criança de 5, 6 anos entenda, é porque você não sabe. Você não sabe. Não, mas é muito complicado. Cara, então você tem que quebrar o conceito em conceitos menores e explicar eles um por um, porque se você chegar no ponto em que realmente você pega uma criança de 6 anos e fala, olha, isso aqui é assim, assim, assado, e ela entender aquilo, né, aí você pode dizer que você realmente sabe. Você tem sapiência daquele negócio. E mais importante, além de saber, você consegue transmitir. Porque o que a gente mais vê também é isso, né? Pessoas que sabem, mas não sabem ensinar. Na minha primeira faculdade, isso era mato. O cara PhD em ciência da computação em 5 universidades da França, Itália e Bélgica, e para dar aula o cara é uma porcaria. Esse eu não tenho nada de falar.
O nosso período aqui, que o Instagram dá de 1 hora, vai terminar. Eu vou fechar essa live e abro outra para a gente fechar a nossa conversa. Alô, alô? Voltando. Deixa o Wilton entrar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal que não pegou desde o começo, tem gente fazendo perguntas sobre... Deixa eu chamar o Wilton aqui. Tem gente fazendo pergunta de coisas que da live, né? Então, eu sugiro que quem entrou no meio, que depois veja desde o princípio, porque por 24 horas a live ela fica arquivada nos stories e depois eu posto no YouTube. Então, se você não viu desde o começo, veja depois, tá? No stories. Tinha gente perguntando se você devia restringir o carboidrato ou não. Você já falou nisso, né? Já falou que sim. Fez várias experiências, né? É sempre isso. Eu sou sempre a favor da experimentação. Você tem que testar o que funciona para você. Tá? Eu já fiz épocas de 0 carbo. Na média, a minha dieta... hoje em dia eu como perto de 100 gramas de carboidrato por dia. Eu procuro não passar de 100 gramas. Mas de vez em quando dá as doidas aí, eu fico 1 semana a 0 carbo, 2 semanas a 0 carbo. Não é necessário, mas o teste também não faz mal. Simples assim. Legal. Eu acho que eu perdi meu fio da meada. A gente estava falando do que antes? Não lembro. A gente estava falando da falta de lógica, né? Da necessidade de estudar, de saber comunicar às pessoas aquilo que a gente é isso mesmo. Porque na média as pessoas não querem ouvir sua opinião. Essa frase é boa, né? As pessoas querem ouvir a opinião delas na sua boca. E aí dá briga. Tem um monte de questões aí que a gente podia falar mais umas 2 horas na boa só sobre isso. Eu gosto muito de falar, como você percebeu. Se deixar, eu fico falando até amanhã. A live é sua, então vale à vontade. Mas eu queria, quando você estava falando sobre bebida alcoólica, eu lembrei do e-book que você fez e que eu adoro, que é o que é on the rocks, né? Low Carb on the Rocks. Low Carb on the Rocks. Que fala sobre as bebidas, que se pode... deu trabalho para fazer esse e-book, né? Porque você listou todas as bebidas que são de baixo carboidratos, aí você criou coquetéis, e você fez a tabela nutricional dos coquetéis, né? É um livro que eu acho super instrutivo para quem está chegando na dieta, para alguns períodos especiais, tipo agora final do ano, feriado, férias, porque as pessoas querem beber e ficam desesperadas que não vão poder beber a cervejinha, não sei o quê, o que pode beber, e aí inventa, não, cerveja puro malte pode, eu não sei de onde tiraram essa ideia que puro malte pode, mas corre isso, né? Corre isso, ainda corre. Então, assim, eu gosto sempre de falar desse e-book, porque eu acho que ele é muito, muito útil para muita gente, né? E você tem um monte de outras publicações. Eu gostei também de ler aquele e-book que você fez há um tempo atrás, que foi também, acho que nesse período de tradução forte, que é a história daquele cara que viveu, acho que no século XIX, que teve aquela vida meio palho, né? Foi pro meio do mato. Ele foi o primeiro... Ele foi o primeiro livro sobre low carb da história, né? Ele foi publicado em 1863.
Era um cara que ele não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Ele trabalhava como coveiro. Ele era coveiro na Inglaterra. E foi obeso a maior parte da vida dele. Não conseguia emagrecer, apesar do que os médicos receitavam para ele, até que ele conheceu um médico inglês chamado William... Me fugiu o nome agora, do nome do médico. Mas esse William qualquer coisa tinha sido aluno do Claude Bernard. O Claude Bernard, para quem já leu os livros do Gary Taubes, foi o cara que criou o conceito de homeostase, de a vontade, entre aspas, que o nosso corpo tem de manter um padrão de alguma coisa. Então, o que o Claude Bernard pregava é que para você, ele não sabia muito bem por quê. O Claude Bernard falava que se você quer perder peso, você deveria restringir as farinhas, o açúcar e as bebidas doces. E aí esse cara, o William Benting, o Benting seguiu os conselhos acho que é o William Davis, que era o médico dele, é o William Benting e o William Davis. O Benting seguiu os conselhos do Davis e emagreceu absurdamente. Na verdade, ele ficou tão que ele publicou a experiência dele em livro. Então, falava o que comer, o que não comer. E aí ele ficou tão famoso na época que o livro dele, o nome dele entrou para a língua inglesa. Então, em alguns países de língua inglesa, quando você fala I'm Benting, eu estou de dieta. Chamado de dieta Benting. Quando você vai ler o negócio, low carb total. Então, a literatura antiga está coalhada disso. Se você pegar, tem um outro livro que eu traduzi também, que chama Culinária para Diabéticos. O livro é de 1917, para você ter ideia, de 1917. Então, quem escreveu o livro era uma enfermeira, a Rebecca Oppenheimer. Ela trabalhava com o Dr. Elliot Joslin. O Elliot Joslin é o pai da diabetologia. Foi o primeiro cara a estudar diabetes mais a fundo. Ele começou a estudar em 1890 com borrachinha, e o livro é de 1917. Então, no livro, por exemplo, a autora, a Rebecca Oppenheimer, que era a enfermeira responsável por preparar os pratos para os pacientes diabéticos. Então, ela tem lá, são mais de 300 receitas para diabético que se usava na época. Muitas delas dá para a gente fazer perfeitamente hoje em dia. Mas, por exemplo, dentro do livro tem partes específicas que ela vira e fala assim, olha, comidas que são de grande valor para o diabético. Carne de ave, carne de gado, carne de porco, banha, aí por aí vai, queijo, folhas. Comidas que diabéticos nunca devem comer. Farinha branca, milho, vinho doce, suco. O conhecimento já estava lá, as pessoas já sabiam disso. Nós estamos falando de literalmente 100 anos atrás, 101, já se sabia. A questão toda é que depois que se descobriu o papel da insulina, que foi no comecinho do século XX, no finalzinho do 19 início do 20, descobriu-se a insulina, isolou-se a insulina que era extraída de porcos na época. Em paralelo, inventou-se a classe de hipoglicemiantes, os primeiros remédios hipoglicemiantes. Então o médico ele conseguia abaixar a glicemia do paciente na paulada. Quando isso aconteceu, o uso de dieta para tratar diabetes, que era a única opção até a época, caiu em desuso. Por quê? Qual foi a postura do médico e da indústria farmacêutica? Deixa o paciente comer o que ele quiser, a gente calcula uma dose de insulina, uma dose de remédio e abaixa a glicemia dele na porrada. E é assim que funciona até hoje. Pois esse é o ponto. Funciona para baixar a glicemia na porrada? Funciona, ela abaixa mesmo. A questão toda é ir no longo prazo. Você ficar tomando insulina todo dia, você vai ficar resistente à insulina e tudo aquela conversa que a gente já sabe. Minha mãe ficou cega, Cega, problema no rim, problema circulatório, até que ela foi embora. A minha família é coalhada, cara, assim, na minha família, diabetes, Alzheimer e câncer, assim, dá pra você, em duas mãos você não consegue contar os casos, não. É muita gente, muitos ainda estão aqui, muitos já se foram, E quando você vai ver, e muitos dos meus parentes com os quais eu converso falam, não, é a nossa genética. Mas se é a sua genética, por que eu não tenho? Você já parou para pensar nisso? Por que a maioria das pessoas da família não tem? Só vocês que coincidentemente abusam do álcool, abusam do tabaco, abusam do açúcar, abusam do óleo vegetal. Por que a genética só acerta vocês? É estranho. Mas sempre que eu falo isso, eu sou o chato.
Você está querendo tirar todos os prazeres da minha vida. O que me resta se eu não puder tomar minha cerveja e comer minha rapadura? Mas, cara, se a sua vida é isso, se você depende disso, beleza. Mas a minha não. Eu não quero depender disso. Pode fazer uma pergunta, Jaque. Aproveita Pergunta, que a gente Jaque. termine. O povo está comendo errado, infelizmente é isso mesmo, né? Se perdeu uma sabedoria que a gente tinha, né? Exatamente. E Hilton, você também tem cursos, né? De cursos de acompanhamento de coach, não é isso? Sim. É o ZAP. Eu tenho trabalho de coaching em grupo, né? Chama Aldeia Zap, né? E, assim, na aldeia são 4 semanas de curso, né? Sendo 2 aulas por semana, aulas formais, né? Acontece tudo pelo WhatsApp mesmo, né? Eu entrego conteúdo para as pessoas, né? E aí fico esclarecendo dúvidas, né? E nos intervalos, né? Sei lá, no dia que não tem aula, estou sempre aberto a pergunta. Tem tido resultados muito bacanas, né? Muita gente muito feliz assim, da mudança propiciada, né? Queria inclusive mandar aí, estou pedindo um salve, né? Mas então, tem um trabalho que eu faço também com coaching individual, né? Aí a coisa é mais no A1 mesmo, né? É um trabalho mais focado, né? Isso, é mais focado, mais intenso, e entra sessão de conversas mesmo por vídeo e tudo mais, né? É bem bacana também. Os meus cursos online pelo WhatsApp, eu me inspirei no seu Aldeia Zap, né? Que legal. Esse modelo de curso pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma maneira muito simples de você conseguir transmitir informação de qualidade, né, para muita gente de uma vez. Então dá para atingir muitas pessoas, né? E assim, muitas vezes as pessoas que terminam o curso em grupo acabam vindo para fazer um acompanhamento mais individualizado. Né? Porque nesse ponto não tem jeito, né? Uma conversa 1 a 1 é muito diferente de você estar falando com o grupo todo ao mesmo tempo, né? A gente não consegue dar toda a atenção para todo mundo de uma vez. Cada um tem a sua particularidade. Sim. Alguém passou uma pergunta sobre jejum aí que eu não entendi. Oi? Alguém fez uma pergunta sobre jejum que eu não entendi. A pessoa perguntou. Sim, eu li. A pessoa está dizendo que ela tem anemia, se ela pode fazer jejum. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pode fazer jejum. Eu acho que assim, a primeira coisa a se entender é qual que é a causa da sua anemia, que tipo de anemia. Não tem uma anemia só. Você pode ter, sei lá, você pode ter uma anemia falciforme, que é genético, por exemplo. Você pode ter anemia ferropriva, que vai estar ligada com a sua alimentação. Tem um monte de coisas, né? Muitas coisas podem causar anemia. A priori, não vai ter problema, porque muitas vezes as pessoas não entendem bem o que é o conceito do jejum. Tá? Eu posso fazer um jejum onde eu como menos calorias, então, sei lá, vamos supor aí um jejum de 24 horas. Aí nessas 24 horas, o meu metabolismo, ele precisaria de, sei lá, 2.500 calorias, aí ao invés de comer isso eu como só 2.000. Então o que eu fiz? Eu fiz um jejum e na hora de comer, eu ainda comi menos do que eu preciso. Essa é uma possibilidade. Isso vai te causar uma perda de peso maior. Outra possibilidade eu preciso de 2.500 calorias. Na hora do meu jejum, eu como 2.500 calorias. Então eu estou ingerindo todos os nutrientes, todas as calorias que o meu metabolismo pediu. Hipoteticamente, tudo que o meu corpo precisa está sendo entregue para ele. Entendeu? Então, assim, não vejo motivo para porque o jejum piore um caso de anemia. Entendeu? Mas, novamente, eu acho que até corre o risco de melhorar, dependendo do tipo de anemia que ela tem. Se for uma má absorção de ferro por causa do intestino que não funciona direito, né? Se for mioma, uma dieta low carb e jejum pode ajudar. Né? Eu acho que tem chance de melhorar essa situação. Mas tem tantos formatos de fazer jejum e as pessoas têm medo. Então, eu acho que as pessoas, quando têm medo, elas têm que ir devagar. Não precisa fazer o jejum de 5 dias que o Hilton fez, né? Ela pode fazer o jejum de algumas horinhas, pular o café da manhã, né? Fazer uma coisa simples, de como
jejum de nenhum tamanho é necessário. Ninguém precisa fazer jejum, né? Eu faço para mim porque eu me sinto bem, é cômodo e eu sei que eu tenho ganhos. Então não é que se eu não fizer, eu não perco nada. E se eu fizer, eu ganho algumas coisas. Então vale a pena fazer? Eu acredito que vale, né? Ficar sem café da manhã não é difícil. É hábito mesmo. Agora, realmente, jejuns mais longos, né, 24/0, 36/0, 48/0, ele vai exigir, pelo menos no início, um pouco mais de controle. Eu lembro que se nos meus jejuns longos, 24 horas eu já estava habituado, era moleza. 48 horas eu já ficava assim, né? Opa! Chegava no terceiro dia, era sempre o pior, né? O terceiro dia é o pior. E aí, quarto e quinto dia, a fome desaparecia. Para mim, funciona desse jeito, né? O jejum, eu fiz isso durante 4 semanas, né? Jejuando 1 semana por vez. E foi... qual que é a palavra? Aconteceu repetidamente, todas as semanas foi isso. Primeiro dia tranquilo, segundo dia mais ou menos, terceiro dia difícil, quarto e quinto dia moleza. Então, mas assim, eu acho que para a mulher, pela coisa dos hormônios, sei lá, acho que para a mulher é um pouco mais difícil. Assim, pois é, Didi, assim, tem muita controvérsia nisso, sabe? Se você perguntar para 2 papas diferentes, eles vão te dar respostas diferentes. Por exemplo, o Jason Fung, ele fala que não tem problema. Não faz diferença. O Jason Fung é, a priori, a maior autoridade mundial em jejum, né? Mas você pega outros caras, sei lá, tipo a Stephanie Hooper, por exemplo, que entende muito de fisiologia feminina, por exemplo, né? Ela fala o seguinte, olha, se em povos, ela pega sempre o modelo ancestral, né? Povos que são nômades, por exemplo, que não tem comida todo dia, muitas vezes, né? As mulheres, elas começam a ovular com menos frequência. Simplesmente por isso. Tem menos comida disponível, o seu organismo detecta isso e ele começa a se regular, né? Por quê? O objetivo de cada um de nós, seres humanos, o objetivo biológico é manter a espécie viva, né? Tudo bem que hoje em dia a gente se preocupa com um monte de outras coisas, mas enquanto animais, a função básica dos animais é manter a própria espécie viva. E o corpo não é bobo. Ele não é bobo. Então, se está faltando comida, ele para de ovular, as mulheres param de menstruar. Então, tem muitos casos de mulheres que começam a fazer jejum longo e a menorreia vem galopando, né? A menstruação não desce, né? Ela pode não descer porque tem pouca gordura corporal, já vi isso acontecer demais, atleta também, principalmente, né? Mas ela pode acontecer por excesso de jejum. Então, quando o Jason Fung fala, não tem nada a ver, né? Por mais que eu respeite o Jason Fung, ele é o ninja do jejum, né? Ainda assim, o que o exemplo prático fala é que não tem problema para ninguém, não tem problema para a maioria das pessoas. De novo, biologia não é ciência exata. O que funciona para 1 milhão pode não funcionar para você, né? Você pode ser o azarado da história aí, cara, conforme-se. Se não funciona para você, não faça o que não funciona para você. Testa, não deu certo, para. A primeira vez que eu tentei fazer jejum mais longo, no final do 4º dia, eu comecei a sentir muito frio, muito frio. A medi minha temperatura, estava com 35,1. Né? Se você for pensar que o normal é 36,5, eu estou gelado. Aí eu fui dar uma olhada na literatura e falei, na verdade, assim, o meu erro, entre aspas, foi isso. Eu fui olhar na literatura falando sobre temperatura corporal de humanos. Abaixo de 35 graus, você pode ter problemas sérios aí. O que eu fiz? Interrompi o meu jejum. Na hora. Não teve conversa. Fiz um pratão de carne e comi. O frio passou imediatamente. Depois, quando eu fui ler com mais calma, eu fui, olha, a baixa de temperatura induzida por jejum, dificilmente ela vai te causar problemas mais graves, né? A temperatura baixa que causa problemas graves é uma hipotermia, uma hipotermia externa. Você está no gelo. Antes de você congelar, você pode morrer antes de congelar, inclusive, né, por hipotermia. Mas sua temperatura nunca vai chegar a 20 graus fazendo jejum, né? Simplesmente não vai. Não é assim que funciona, né? Porque você ainda tem gordura para queimar. Por mais que o seu metabolismo baixe um pouco quando o jejum vai se alongando, ainda assim, né? Ninguém vai morrer de hipotermia por fazer jejum. Mas pode ter outros problemas. Está disposto a correr o risco?
Eu não gosto de correr risco. Então, sempre que eu vejo alguma coisa estranha acontecendo, cara, entra, age, resolve o problema. É simples. Eu penso assim também. Tem que se observar, não tá bom, fica forçando. Para. Exatamente. Assim, hoje, o protocolo que eu adotei, eu não deixo o meu jejum, ele não é mais o jejum natural, que é uma das grandes técnicas, né? A técnica WHAM, né? Que é quando a fome acontecer, né? Uma sigla em inglês. Muita gente faz isso. Se não está com fome, não come. Se não tive fome nenhuma nesse dia, eu não como nada nesse dia. Tá? Eu já fiz isso e funciona muito bem também. Né? Mas no meu protocolo, que eu tenho seguido desde janeiro, eu estou sendo estrito. Então, o que acontece? Almocei, fiquei estufado depois do almoço. Deu 10 horas da noite, eu estou com fome de novo, Hilton, falo, cara, eu não vou comer hoje. Eu me propus. Então, no meu caso, eu estou fazendo um jejum que ele é estrito. Então, se eu falo, hoje eu não vou comer, hoje eu não como. Né? Para mim, funciona. A força de vontade que eu tenho, ela é suficiente. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, claro, e ninguém é igual a mim. Né? Ninguém é igual a ninguém, na verdade. Né? Mas, se você acha que isso funciona para você, vai em frente, cara, segue. Né? Por exemplo, hoje eu não vou fazer jejum. Daqui a pouco eu vou até postar foto no Instagram, pode conferir depois. Eu vou comer lá as endívias. A minha sobrinha me deu de presente, vou fazer algum molho, fazer uma carne. Hoje eu vou comer até estourar, agora à noite. Ontem eu fiquei em jejum. E coincidentemente, ontem eu fiquei em jejum e não tive fome. Foi um jejum que foi natural. Mas vários dias eu fico com fome e falo, não, cara, hoje é jejum, você não vai comer não. Continua, engole o choro e vai dormir. Toma um copo d'água e vai dormir. Entendeu? A flexibilidade do jejum é bonito por isso. Ele pode ser tão estrito quanto você queira. Tá? E tem até eu ia falar disso lá atrás, acabei me esquecendo. Tem um artigo que eu traduzi muitos anos atrás, na verdade são 2. O primeiro era um caso de sucesso, porque antes de eu conhecer pessoas que tinham tido sucesso aqui, eu queria dar exemplos no site, eu comecei a traduzir casos de sucesso lá de fora, pegava no site do Mark Sisson. E um dos casos que mais impressionou na época foi de um cara chamado Timothy. Né? Tinha fotos dele muito bacanas, né? Ele bem obeso no começo e depois ele já na frente, assim, ele magro, mais flácido e depois uma foto dele magro e forte. Né? Na verdade foi até por conta dele que eu descobri o jejum intermitente. Porque ele aplicava o sistema Lean Gains, né? Que são jejuns 16/8, 2 refeições por dia e mais malhação incluída. Né? Foi contra ele que eu conheci o Andy Morgan, né? Que eu criei o Fique Sarado, né? Traduzi o produto do Andy, né? Aqui para o Brasil. É um produto bem legal. É bem bacana o Fique Sarado. Mas, então, voltando ao Timothy, né? Alguns anos depois, né? Eu li o artigo dele em 2013 e depois em 2016, se não me engano, é que teve um segundo post dele no site do Mark Sisson, dele colocando as impressões dele. E aquilo eu achei muito bonito, sabe? Vocês podem procurar no Palio Diário depois, o artigo chama Por Onde Anda o Timothy. É um dos artigos mais acessados do blog. É muito legal o depoimento dele. E coisas que ele fala são muito bacanas. Ele fala, por exemplo, nós somos Homo sapiens, todos nós. Homo sapiens precisam jejuar. Né? Essa é uma coisa, eu acho bacana da parte dele. E assim, quando ele fala precisa, né, eu entendo que não é tanto fisiológico. Tá? Apesar de que, na opinião dele, ele acredita que a gente é feito para passar fome de vez em quando, porque os nossos genes estão prontos para isso. Então, o nosso corpo espera que de vez em quando você fique com fome. Né? Porque a gente insiste em nunca sentir fome. Né? Nossa civilização nos ensinou isso. Mas eu acho bacana que ele fala assim, o ser humano precisa jejuar e você tem que fazer jejuns que são... que vão se alternando em tamanho, porque na natureza ninguém comia só uma vez por dia. Se você achasse comida 10 vezes por dia, você comia 10 vezes por dia. Se você achasse uma, você comia uma. Se você achasse 3, você comia 3. Então, brinque com isso. Né? Então, por exemplo, em determinadas épocas do ano, coma menos calorias do que você precisa. Em determinadas épocas do ano, e aí, quando ele fala de determinadas épocas, ele não coloca um prazo. É tipo assim, esse mês eu vou fazer jejum todo dia, jejum de um dia inteiro. No mês que vem, eu vou fazer 3 refeições por dia.
No outro mês, eu vou comer 3 refeições por dia, mas o total de calorias vai ser menos do que eu preciso. No outro mês, eu vou comer muito mais calorias do que eu preciso. E ele faz isso, sabe? Faz parte da vida dele. Né? E é muito legal. Outra coisa que ele fala é os Homo sapiens precisam fazer força. A gente foi feito para isso. Né? A nossa genética espera. Fala, cara, você precisa malhar. Né? Não para perder peso, mas para ser um ser humano funcional. Né? A gente precisa de músculos. E aí o tipo de exercício é que o Timothy, né, ele não é muito fã de academia, igual eu. Então, assim, ele vai muito para o lado do exercício funcional, né, alguma coisa perto do CrossFit aí, feita em casa. Então ele treina com marreta. Ele fala, é uma coisa bonito de você ver, né, bonito de você sentir que você consegue dominar um peso na ponta de um bastão. Então, no caso dele, ele tem marretas de vários pesos, né, de 1 até 20 quilos. Ele fica lá batendo marreta no pneu. Bate marreta no pneu, bate marreta no pneu. Né? É bem funcional mesmo. Pois é, e assim, sobre a questão de você conseguir fazer alguns movimentos que... eu, por exemplo, não consigo fazer um snatch. Meu ombro não me deixa tirar uma barra do chão e jogar ela para cima da cabeça. Né? Meu ombro, simplesmente não dá para fazer. Mas ele sugere isso. Sabe? A habilidade de você conseguir tirar um peso que é do tamanho do seu próprio peso, ou maior, uma coisa mais pesada do que você. Quando você consegue tirar esse negócio do chão e levantar na altura do seu peito, ou levantar acima da sua cabeça, a sensação